Bem-vindos ao CDL Cash. Hoje estou aqui com o palestrante Thiago Tombini, que estará conosco nesta noite, na terceira noite do Workshop do Conhecimento promovido pela CDL Sorriso. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo, graças a Deus. Bem-vindo! Muito obrigado. Me conta aqui, você é referência nacional em educação corporativa, há mais de 20 anos de experiência no mercado de palestras e treinamentos. É fácil Eu acho treinar pessoas? Eu acho que boa parte disso vem do autotreinamento, né? Porque eu sou um cara, venho de uma família ansiosa, uma família estressada, uma família que tem muita vontade de fazer as coisas. Então, desde cedo, eu fui colocado nos negócios da família, com 10, 11, 12 anos. Eu me recordo de um exercício que meu pai fez com 7 anos de idade, onde nós queríamos comprar, por exemplo, doces. Você arruma a cama, você ganha 10 centavos. Você lava a roupa, você ganha R$1. Você lava a louça, você ganha 20 centavos. E isso era o que a gente fazia para poder ter acesso a coisas que a gente queria. Então, eu acredito que eu me domei para diminuir essa parte de ansiedade, de estresse, fazendo o que eu gosto e estudando sobre o que hoje eu ajudo as pessoas a fazerem melhor, seja na alta performance, na comunicação, no entusiasmo, motivação, paixão. Eu estava até conversando com outros palestrantes e a gente fala muito de inteligência emocional. Uhum. E o mundo girou e você sabe que o mundo não é mais o mesmo e ele tende a continuar girando e as coisas vão mudando. Hoje, a inteligência emocional é muito importante. Como que a gente consegue manter, né, a inteligência emocional, tanto no trabalho, no mundo corporativo, no trabalho que seja você sozinha, o empreendedor, o professor, ou seja, até na sua vida pessoal, né? A gente fala muito sobre isso. Como lidar com a inteligência emocional, ou como a gente consegue ter uma inteligência emocional que consiga passar por esses períodos de transição que a gente vem passando. Bom, eu tenho uma frase até, que é o cerne do que eu uso dentro do meu trabalho, que a inteligência emocional, ela é o centro de toda conquista duradoura. Porque o que é uma conquista? Você conquistou hoje, mas você vai ter isso amanhã, né? O casamento que você conquistou, o respeito do teu filho, tudo depende do que você faz. Então, a inteligência emocional, ela te ajuda a centrar e ganhar um pouco mais de previsibilidade sobre aspectos que geralmente não são previsíveis. Por exemplo, numa discussão de trânsito, se você tem inteligência emocional, a probabilidade de você sair vivo é 99% maior do que a probabilidade de uma pessoa que não tem inteligência emocional, que vai discutir com uma pessoa, que daqui a pouco vai sacar uma arma, uma faca, uma chave de roda e vai partir para cima. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, a questão é que a inteligência emocional, ela nos dá a base para qualquer conquista duradoura. E eu tenho por base de que não tem valor uma conquista que seja do agora. A verdadeira conquista é você conquistar algo que você vai poder carregar para o futuro. Quando você fala de uma empresa, você está falando de perpetuação de uma empresa. A inteligência emocional vai trazer para o seu lado as melhores pessoas e vai fazer também com que você consiga não somente ter ao seu lado as melhores pessoas, mas atrair melhores pessoas, construir um negócio que tenha propósito e você vai perceber que ao invés de clientes, você vai ter fãs. Quando você não tem inteligência emocional, boa parte dos recursos que você tem à disposição acabam sumindo, se exaurindo, porque é o que a ansiedade faz, é o que o estresse faz. Você vai perceber que no momento que você está estressado, você esquece da chave do carro, você não sabe onde colocou suas compras. E então, tá ali do teu lado e você não está enxergando. As coisas realmente importantes, né, somem. Quando você assume o papel de pensar de dentro para fora e não de fora para dentro, você começa a crescer. Então, como é que eu vou ajudar a minha equipe? Como é que eu vou ajudar a minha família? Como é que eu vou ajudar as pessoas que eu gosto? Me cuidando melhor. E uma das formas é você pensando hoje em investir em inteligência emocional. Antigamente, quando trouxeram a programação neurolinguística para o Brasil, a PNL, milhões de pessoas começaram a buscar terapia na PNL e houve uma mudança muito grande a nível de comportamento no Brasil. Isso foi na década aí, no início dos anos 2000 até os anos 2007. Depois o coaching veio novamente com uma nova modalidade de você, como uma pessoa provedora das suas decisões e controladora do seu destino, e trouxe novamente essa onda. Essas pessoas que emergiram
nesse conhecimento, mesmo que por 10 minutos ou 10 anos se transformaram. Então, a verdade é que não existe um conhecimento que vai blindar você dos problemas do futuro, mas é algo que você busca cotidianamente. É como aquele esportista que termina de jogar bola e não está mais jogando profissionalmente, mas continua jogando nas peladas, continua brincando dentro de casa. Ele nunca perde a amizade com a bola. E isso faz com que, de certa forma, a habilidade dele de lidar com aquela situação sempre esteja presente. E eu vi também que você está há mais de 20 anos, né, no mercado, você treina pessoas. Hoje, e também eu vi, né, que você tem muitas empresas, muitas multinacionais na qual você trabalha, ou já trabalhou, colocando, né, o seu trabalho lá, trabalhando com essas pessoas que estão dentro das empresas. Hoje, o que o mercado multinacional busca nos seus colaboradores? Ok. Aí, normalmente, o mercado multinacional ele trabalha em cima de algumas diretrizes. Para ele, gestão e liderança é a base de qualquer equipe. Então, eu aprendo a gerir, administrar uma equipe, aprender a lidar com pessoas, influenciar pessoas, aprender a lidar com problemas, Inclusive, eu tenho um curso de gestão de problemas que há 10 anos ele é um dos cursos mais contratados pelas grandes empresas, gestão de conflitos e problemas, né? Onde é que nós apresentamos uma série de ferramentas e técnicas. Ele não é um curso motivacional, ao contrário, ele é um curso extremamente exaustivo, porque durante 4 dias você fala sobre como lidar com problemas micro e macro, mas ele é um curso que te ajuda a te colocar no centro daquilo que te paralisa, né? Você está literalmente lutando e aprendendo a interagir de forma positiva com aquilo que te paralisa. As empresas multinacionais estão muito preocupadas com as pessoas. Então, para elas não estão contratando para ter pessoas dentro da empresa, elas estão contratando com um propósito. Você vai perceber, por exemplo, que aquela pessoa que hoje está na Chili Beans, ela não consegue entrar numa Boticário. Porque o perfil de colaborador ideal da Chili Beans é diferente do perfil de colaborador ideal da Boticário. Eles têm muito bem estabelecido isso. Quando você vai apostar na Bolsa de Valores, você não compra uma ação, você compra uma participação numa empresa que você quer ser sócio, ok? E quando você contrata um funcionário, você não está contratando um funcionário, você está contratando um defensor, um propulsor do teu negócio. Essas empresas entendem quais são os, digamos assim, os aspectos que movem uma pessoa a se tornar melhor dentro da empresa e a buscar a empresa cada vez mais para poder se tornar melhor. E essa mistura de dizer o seguinte, ok, eu vou trabalhar, eu amo o que eu faço e não trocaria por nada, acaba contagiando outras pessoas. Se você pegar hoje, por exemplo, o índice de pessoas que melhoram a qualidade de vida dentro de empresas bem estruturadas e depois melhoram o seu lar, você vai perceber que ainda é baixíssimo no Brasil. Por quê? Porque as empresas ainda estão centralizadas em contratar pessoas por preço e não por valor. No momento em que essas duas moedas começarem a se estabilizar e as pessoas começarem a serem contratadas por valor, ou seja, eu vou pagar o que a pessoa merece, o que o cargo merece, e vou me preocupar menos com o que eu vou gastar agora e mais com os frutos que eu vou colher no futuro, a empresa começa a mudar. Você vai perceber hoje que você tem acesso de microempresas a conteúdo que macroempresas ou grandes empresas têm. Não tem. Há 20 anos atrás, as estratégias corporativas de grandes empresas estavam centralizadas para grandes empresas. Hoje em dia não estão mais. Um palestrante com uma grande empresa conseguiria contratar, 4 pequenas empresas se reúnem e contratam. Hoje você consegue participar de grupos de Telegram, WhatsApp, cursos, MBA, pós-graduação, com os maiores especialistas da tua área, seja ela atendimento, gestão, liderança, negociação, programação neurolinguística ou vendas, por um preço muito baixo. Então, o conhecimento ele já não é mais um muro para que você possa transformar o teu negócio. Agora, ele virou uma ponte. Só que também o número de pontes que foram disponibilizadas no mercado trouxeram um pouco de nebulosidade, né? Porque existe muito conteúdo gratuito que não tem valor nenhum. E é muito fácil você entrar na internet e se perder. Então, as empresas grandes, as multinacionais, elas não têm internet, elas têm intranet. O que é intranet? É uma rede interna onde o colaborador somente consegue acessar aquilo que a empresa quer. Então, toda aquela
aquele conteúdo que geralmente levaria o teu colaborador para um outro lugar, ele fica sedado. Ele não está ativo. Se você tem uma empresa hoje, onde é que o colaborador, toda vez que não está bem, pega o celular e consegue ir para o WhatsApp, para o Telegram, para o YouTube, ele está encontrando maneiras de ser menos produtivo. E não está encontrando ninguém para dizer que para ele é errado. Numa multinacional, isso é vigiado de perto. E as pessoas são cuidadas como merecem. E aí a gente fala, você falou do mercado internacional e o nacional. Aqui na nossa região nós temos muitas multinacionais, né? E o que para você hoje, o que falta para o nosso mercado nacional chegar a se comparar com o mercado internacional? Se nós pegarmos o mercado americano, por exemplo, ele é um mercado muito adiantado. Eu não posso te falar do mercado europeu, porque na Europa você encontra um desnível muito grande. Na Europa você tem países que estão no primeiro mundo e países que estão, né, tem localidades que estão no terceiro mundo. Então há uma disparidade muito grande a nível da Europa. Mas a nível de Estados Unidos, eu posso garantir para você que é um país de primeiro mundo. Eu sou um investidor, então eu analiso hoje que boa parte do meu dinheiro eu tenho que colocar em dólar. E por que eu faço isso? Porque se eu pegar o gráfico de 5 anos da valorização do real, eu vou perceber que o real só se desvalorizou nos últimos 5 anos. E isso é pesquisa. Se eu olhar a moeda, ela se desvalorizou. Se eu pegar hoje R$50, o que eu comprava 5 anos atrás, eu enchi um carrinho. Hoje eu não encho nenhuma cestinha. Você está entendendo? Então é absurdo, mas a nossa moeda ela tende para orrar lá abaixo. No mercado americano, a moeda fez justamente o contrário. Ela disparou. Então, o que acontece? Mesmo que hoje o dólar esteja 6 por 1, e já teve 9 por 1, 10 por 1, a economia lá está muito mais forte do que quando o dólar estava 9 por 1. Houve uma aceleração do desenvolvimento macroeconômico dos Estados Unidos que possibilitou que grandes empresas se beneficiassem. Você diz o seguinte, não está mais valendo a pena ir para os Estados Unidos trabalhar. Quem é que disse? Um cara que mora no Brasil ganha 2 salários. O cara que está lá hoje numa grande empresa nos Estados Unidos, ele está ganhando em dólar e com 300 mil ele compra uma casa, 300 mil dólares, ele compra uma casa num dos melhores bairros dos Estados Unidos. E se você pegar 300 mil reais aqui, você não compra nenhum terreno. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa moeda é muito valorizada. Então lá existe um cuidado muito grande em cima do ser humano. Foi pautado um índice com 10 necessidades que cada pessoa tem em cada classe. Então, na classe C, quais são as 10 necessidades? Na classe B, quais são as 10 necessidades? Na classe A, quais são as 10 necessidades? Na classe AA, quais são as 10 necessidades? E para cada um desses, foi criado nas maiores empresas um índice de salário que atingisse aquele valor para aquela determinada classe. Então, quando os funcionários entram nessas grandes empresas, eles são preparados para atingir os objetivos dentro daquilo que eles querem. Por exemplo, um funcionário que ganha até 5 mil dólares lá, ele pode ser considerado um início de uma classe B, entendeu? Ele não é uma classe C, mas ele está iniciando na classe B. Um cara até 4 mil dólares, ele está na classe C lá. Então esse cara, ele tem o quê? Ele quer trocar de carro a cada 3 anos, esse cara ele quer ter uma faculdade, esse cara quer ter uma casa própria, esse cara quer fazer viagens internacionais. Então dentro das empresas há toda uma preocupação para que ele faça isso. Através de psicólogo, através de orientação, através de psicanalista, através de políticas de crescimento de carreira, de desenvolvimento de habilidades. Eu acho que nesse ponto o Brasil ainda fracassa. Pois é. E o que podemos esperar de hoje à noite? Nossa terceira noite, né? O nosso ciclo de palestras. Terceira noite do Workshop do Conhecimento com o Thiago Tombini. Ok, agora eu acredito que eu estou muito motivado, porque eu amo o palco, eu amo, desde a época que eu precisava viver das palestras e do treinamento, porque eu sempre amei isso, abandonei a minha vida de empresário junto à empresa dos meus pais para mim seguir isso. Então, quando eu abandonei, todo mundo questionou, você tá ficando louco, cara, quantas pessoas queriam ter o que você tem, acesso ao que você tem, você tá largando tudo. As pessoas não entendiam que o que me movia realmente era poder mostrar que as pessoas podiam dar um passo maior, fugir da rotina, pensar fora da caixa. E hoje, por mais que as palestras não sejam o carro-chefe do meu negócio, porque existem outros negócios que estão junto à palestra e aos treinamentos,
Quando eu estou em cima do palco, eu sinto uma conexão com aquele Thiago Tombini. Aquele Thiago Tombini, ele foi crucial pro Thiago Tombini de hoje, entendeu? Aquele Thiago Tombini não tinha filhos, não tinha esposa, mas era um cara muito sonhador, um cara que não tinha nem dinheiro para pagar o combustível, que tinha dificuldade para se alimentar e pagar o aluguel, mas que tinha muitos sonhos. O que nós vamos falar hoje é a base de tudo isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu não recebi todo o suporte dos empregadores que eu vejo hoje em muitas empresas que eu trabalho e em muitas empresas que, inclusive, buscam o meu trabalho, o trabalho de outros palestrantes que também estarão aqui durante todo o tempo do workshop. Nós vamos falar sobre alta performance, nós vamos falar sobre como construir relacionamentos duradouros com pessoas cruciais da empresa, nós vamos falar sobre entusiasmo em equipes, nós vamos falar sobre como gerenciar conflitos dentro da equipe, nós vamos falar por que pessoas que atendem determinado nível de sucesso compartilham o sucesso e por que pessoas que não atingem determinado nível de sucesso se servem como um entrave dentro da empresa, quando contratar, quando demitir, como lidar com pessoas difíceis, qual é o momento certo de você chamar uma pessoa e puxar a orelha. Então nós vamos fazer, digamos assim, uma boa valorização de tudo que acontece dentro das empresas, mas ensinando da forma correta. Vamos fazer um convite, então? Vamos. Vamos fazer o convite, porque hoje à noite Thiago Tombini estará lá com todos vocês para passar muito conhecimento. Como ele disse, né? A gente precisa ter conhecimento para poder avançar e poder entender esse mundo corporativo que se modifica a todo momento. E quem sabe um dia a gente chegar pertinho, né? Eu acredito que o grande segredo para você construir, formar e manter um time de alta performance está na mentalidade do dono de entender a empresa como uma marca. Estava falando sobre isso antes. Quando você vai pegar uma empresa e ela está no patamar pequeno, ela vale 2 milhões de reais, o dono não entende que durante esses 20 anos que ela demorou para crescer, ela criou uma marca. O dono que não entende isso faz o seguinte: eu quero 5 milhões pela minha empresa, e vende a empresa. Vendeu os estoques, vendeu a estrutura física, vendeu o know-how, mas ele esqueceu que durante 20 anos ele criou a marca. E as pessoas não entendem que quando elas têm uma marca por trás, elas têm um valor pelo qual elas buscam as pessoas, do qual as pessoas se encantam, usam o teu boné, usam a tua camisa, falam de você quando num churrasco, por exemplo. E é essa marca que tem que estar presente quando cada dono pensar em cada ação da empresa. Isso vai valorizar a nossa marca, porque é a marca que vai tornar a empresa mais poderosa. Se você pegar hoje, por exemplo, empresas conhecidas no mundo corporativo, o valor de uma empresa é 300 milhões e o valor da marca é 7 bilhões. E a pessoa vai dizer: eu consigo pegar a marca é palpável? Eu não consigo pegar a marca, não tem como. Foi algo que você criou. Então, quando a gente aprende que existe algo maior que a empresa, e é por isso que as pessoas buscam você, e é por isso que as pessoas ficam com você, a coisa acontece. Então, capricha lá no convite. Bom, hoje, 14 de setembro, eu estarei ao vivo com a palestra Equipes Extraordinárias Não Nascem Por Acaso, no Centro de Eventos, a partir das 19 horas, e eu conto com você. Então, espero que você venha de braços abertos, de corpo aberto, de mente aberta, porque vai ser uma noite muito incrível de conhecimento. É isso aí. Então, vou ficando por aqui. Vou deixar ele se organizar para poder, à noite, trazer muito conhecimento para vocês. Muito obrigada, viu, Thiago? Boa palestra. Muito obrigado.